Mas o ímã já é algo mais geral, né? Algo que é um material, é algo macroscópico, né? Se a gente for reduzindo, qual que é o mínimo, né? A menor coisa que é afetada por um campo magnético, tá? E a resposta é cargas em movimento, tá? Então a propriedade da matéria que nós simbolizamos aqui é essa aqui, né? Que é a carga vezes a velocidade. É a carga e a velocidade simboliza esse movimento dela. Então, sem movimento, o campo não é sentido. Então, uma carga parada, na presença de um campo magnético, não vai sofrer ação nenhuma. Tá? E a unidade desse campo é um Tesla. A gente usa Tesla, né? Que é Newton por ampere por metro. Tá? A gente vai ver depois de onde que vem esse negócio. Vem de como a gente calcula o campo magnético, né? É um Tesla. Lembrando que um Tesla é algo bem parecido com capacitância. É uma unidade muito grande. Por exemplo, um Tesla é muita coisa. Igual um Farad também é muita coisa, né? A gente vai ver dispositivos em circuitos que são nanofarad, microfarad e tal. Em Tesla, a gente também vai ver algo nessa situação, 10 a menos 3, 4, 10 a menos 6 tal. Campos muito fortes, né, que a gente gera, que é, por exemplo, ressonância magnética, que usa um campo muito forte. Ele está na ordem de alguns Teslas, 5 Tesla, 10 Tesla. Dificilmente passa de 10 Tesla. Tá? Então, para você ver, é uma propriedade, né, a unidade ela é, vamos dizer, grande, né? No sentido de um Tesla é muita coisa. É difícil a gente conseguir. A gente precisa de muita coisa para gerar um Tesla. Aqui nós temos o. Como é que funciona essa? É porque, se vocês forem ver, né, a gente tem um produto vetorial aqui. Né? Então, diferente das outras forças, a gravitacional e a elétrica, a força não é na mesma direção do campo, né, das linhas de campo. Então, se a gente definiu as linhas de campo do campo magnético, a força não vai ser na mesma direção. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, se a gente tem uma velocidade, a gente vai ter o campo e a força vai ser na outra direção. Então, se a gente tem a força, a velocidade e o vetor velocidade e o vetor campo magnético definindo um plano, nós vamos ter que essa força é para fora desse plano, normal a esse plano. E como é que a gente sabe a direção dessa força? A regra da mão direita, né? Vocês lembram da regra da mão direita? Estou dizendo que a força é máxima quando os dois vetores, né, velocidade e campo magnético, são ortogonais no ponto. Tá? É interessante também a gente mencionar que cargas positivas sofrem força em uma direção, se a gente está com cargas negativas, a direção da força é a contrária. Né? Então aqui, essa carga aqui não é um módulo, é a carga com seu valor, né, positivo ou negativo, independente, né, do que seja. Que sentida por uma carga, né, uma carga movimentando dentro de um campo magnético constante vai gerar uma trajetória circular. Então, por exemplo, aqui eu estou colocando o campo para dentro, então menos E, considerando para fora aqui. Se eu tenho, a princípio, qualquer ponto inicial aqui, tá vendo? Qualquer ponto dessa trajetória, veja que a velocidade é ortogonal ao campo. Então, se eu fizer a regra da mão direita, né? V VEC
B, eu vou ter a força aqui, né? Lembra que sempre eu estou definindo um plano, ó. Aqui define um plano. Aqui, ó, eu tô com a ferramenta errada. Aqui, ó, é definido outro plano, ó, pelo X, pelo V e pelo B. Aqui, ó, é definido outro plano, tá vendo? Então veja que a força sempre está ortogonal a esse plano definido pelo VVEC-B. Né? Como é ortogonal, VVEC-B é só o VB, né? Pensando no módulo. Né? A gente sabe que a força centrípeta é V ao quadrado sobre R. Né? Então, igualando essas duas forças, nós conseguimos encontrar o raio dessa trajetória circular. Né? Então, mv sobre qb. E veja que é bem interessante, né? Quanto maior a velocidade, é fácil a gente ver essas coisas, né? Se a partícula é muito maçuda, eu preciso de mais força para manter ela numa trajetória circular fixa. Se eu preciso, e a velocidade também, né? Mesma coisa. Então ela escapa mais. E o que depende? A força, né? Quanto maior a carga, maior a força. Quanto maior o B, maior a força. Então, aqui veja que quanto maior a força, eu vou diminuindo aqui esse raio. Então veja que é bem interessante a gente visualizar, né, essas proporcionalidades desse raio com as propriedades da partícula.